A eleição está condicionada à vontade do homem ou à vontade de Deus. Qual é a diferença entre o pensamento de vocês? Bom, eu entendo que quem abre o coração do homem é o Espírito Santo, é bíblico. Cada pessoa, cada joelho que se dobra, cada língua que confessa Jesus Cristo, essa obra é do Espírito Santo, obviamente. O calvinista e o arminiano, nesse ponto, nesse comecinho aí desse trabalho, caminham juntos no começo. É bom esclarecer que desde o princípio o ensino bíblico é monergista. Desde o princípio o ensino bíblico é monergista, ou seja, o trabalho é de um só. O cristianismo é a única religião que existe um único salvador suficiente. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. Nós não temos a capacidade de salvar a nós mesmos. Você não consegue se salvar. Se você entra sozinho num lugar e se salva. Nem por um pedacinho só. Jesus é o autor e Jesus é o consumador da nossa fé, está lá em Hebreus. O que significa que a salvação vem só de Deus. O tempo todo é só de Deus. Agora, por outro lado, Deus, que é o único Salvador, nos chama para participarmos sinergicamente desse processo. Sim, ele chama você para participar. Veja, nós não somos co-salvadores de nós mesmos, mas como aqueles que obedientemente se agarram à graça que foi enviada a nós. O calvinismo, ele nega que você pode dar um passo em direção a Deus. E esse, para mim, é um problema. Veja o que diz Coríntios capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com Deus, com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Veja que a palavra grega traduzida ali é exatamente a palavra sinergia. Nós, cooperando também com Ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. É exatamente de onde vem a palavra sinergia. A sinergia proposta na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não é de sermos a fonte paralela da salvação ou nós sozinhos nos salvarmos, mas abrirmos, quem abre o coração é Deus, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas a gente recebe isso. Eu sou um mendigo na rua, não tenho dinheiro para nada. Aí passa um milionário e me dá um dinheiro. Eu estendo a mão e pego o dinheiro. Que mérito eu tenho por ter estendido a mão? Nenhum. O dinheiro continua sendo do milionário e eu continuo sendo só um maltrapilho, um mendigo. Mas eu recebi, mas eu aceitei. Eu quis, eu abri meu coração também e aceitei aquela proposta. O ensino bíblico, pelo menos o que eu vejo na Bíblia Sagrada, entende que o cristão pode receber, pode aceitar, pode estender a mão e receber essa graça que foi dada. A graça continua sendo de Deus, o trabalho continua sendo de Deus, todo o trabalho é de Deus, como diz a música. Porém, eu também aceito ou rejeito. Eu posso aceitar ou eu posso rejeitar. Adão fez lá no começo de rejeitar também? Mas eu acho que tem mais a ver com Caim, que veio depois. Tá. Porque o Caim, em Gênesis capítulo 4, Deus fala assim para o Caim. Quer ver, ó? Eu vou achar aqui o texto. Gênesis capítulo 4, eu não sei exatamente o versículo, mas não deve ser difícil de achar. Ele fala assim. Então disse o Senhor, versículo 6. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o do Caim. O Caim não é um assassino aqui. Ele não matou ninguém. Ele só não foi aceito naquele momento, naquele processo. Aí Deus diz assim para ele, Deus, Caim, versículo 7, se procederes bem, não é certo que você será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à tua porta, o teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus está falando para Caim? Cara, se você mudar, hoje você não foi aceito, mas se você mudar a sua posição, você pode ser aceito. É o que ele está dizendo aqui. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Será que era verdade isso que Deus está falando? Porque se é verdade, então a chance está no Caim. O Caim poderia ter mudado de posição, só que ele não quis mudar. Por isso ele vai ser julgado. Aliás, o juízo final, na minha opinião, não faz sentido na teologia calvinista. Porque você não escolheu fazer o que você faz. Como você vai ser julgado? No fim vai ter um juízo final. Só que todo mundo que vai ser julgado e condenado não escolheu ter feito o que fez. Então eu não escolhi fazer o que eu fiz, mas Deus vai me julgar como se eu tivesse escolhido.
Porque lá diz assim que eu vou ser julgado segundo as Judas minhas escolheu obras. o que fez, Não, ninguém escolheu. O calvinista entende que ninguém escolheu. Quem colocou essa jujuba aqui? Foi o senhor? Não foi o senhor que escolheu. Deus já tinha, antes do senhor nascer, para o senhor ter colocado isso aqui. Não foi obra sua. Então, Não foi obra dele. não foi obra dele. A obra foi dele, mas ele já tinha sido, como vocês falam? Decretos, né? Já havia um decreto sobre isso. Vamos lá. Tô perdido, me ajuda aí. É assim, Vilela. Nem tudo, é que é difícil assim acompanhar, né? Porque nem tudo que está sendo dito pelo pastor César reflete a crença calvinista. Tá. Né? Não é desse jeito, como o pastor está dizendo, que o calvinista não reconhece a responsabilidade humana. Isso é absurdo dizer isso aí. O calvinista, ele ensina que o homem é responsável. O que o calvinista diz, pastor? É que eu não disse que o senhor... Então, tá tendo problema do que eu falo que o senhor ouve. Eu não disse em momento nenhum que o calvinista não reconhece a não com essas palavras, não com essas palavras. Mas o que eu estou dizendo é que vocês entendem que o homem não tem livre-arbítrio. A teologia calvinista não faz sentido no juízo final, porque o homem não é responsável por nada, é Deus quem faz tudo. Ele é um boneco. Ele é um boneco. Então não é isso que nós ensinamos, pastor. Nós não ensinamos que o homem não é responsável. Pelo contrário, nós dizemos que nós não conseguimos harmonizar essas coisas. Nós dizemos que existe uma tensão na teologia que é insolúvel e intocável. Nós não podemos removê-la. Se eu remover essa tensão na teologia, eu adultero a Bíblia. Se eu remover essa tensão teológica, eu destruo o ensino bíblico, eu estou tirando uma parte dela. Essa tensão existe. A Bíblia fala que o homem é responsável e fala que Deus é soberano. Por exemplo, o Filho do Homem vai, conforme tudo o que sobre ele está escrito. É soberania divina isso. O Filho do Homem vai é um eufemismo para a morte dele. Uhum. O Filho do Homem vai ser morto, conforme tudo que sobre ele está escrito, ou seja, Deus determinou. Mas ai daquele por meio de quem ele vai. Olha a responsabilidade humana conjugada à soberania divina sem que nós consigamos unir as duas coisas pela lógica. O texto de Atos 4 fala assim, que Herodes e Pôncio Pilatos e os povos de Israel se uniram nessa cidade e mataram Jesus. E o texto os condena por isso. Pedro, no capítulo 2, condena, fala, vocês mataram o autor da vida. Mas olha como o versículo continua. Herodes e Pôncio Pilatos e as autoridades de Israel fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, existe a responsabilidade de Herodes e Pôncio Pilatos, mas existe também a soberania divina que predeterminou que aquilo acontecesse. Então, o problema dos calvinistas não é esse que, talvez, né, não sei, está chegando a mim desse jeito. Não é assim. Os calvinistas dizem o seguinte, olha, nós somos plenamente responsáveis por aquilo que nós fazemos, mas Deus determina todas as coisas. Como nós unimos isso tudo? Nós não sabemos. No livro de Abacuque, o profeta fala o seguinte, olha, Senhor, até quando a maldade vai graçar em Israel? Aí Deus fala o seguinte, olha, é por pouco tempo. Eu vou trazer os assírios. E os assírios vão roubar tudo que é de vocês. Isso está determinado. Eu vou fazer isso, não vai demorar. Abacuque 1, versículos 5, 6 e 7, eu vou trazer os babilônios, e os babilônios, ou melhor, os assírios, vão destruir tudo, vão roubar tudo, vão tomar posse do que não é deles. Aí, no versículo 11, ele fala assim, esses homens que eu vou levantar e que vão fazer isso, esses homens serão considerados culpados. Como pode? Deus os levantou para fazer isso. Deus decretou que eles fizessem isso com a nação, fosse o machado dele para punir Israel, mas ao mesmo tempo o versículo 11 fala que eles são culpados. Então, é essa tensão teológica. O calvinista não nega a responsabilidade humana, isso nunca aconteceu na literatura calvinista até onde eu sei. Então vamos lá. Né? O que existe são as duas coisas de uma tensão muito grande. Eu disse que o calvinista nega que o homem tem livre-arbítrio, e isso nega. Correto? Sim, claro. Então, mas livre-arbítrio não é isso. Então, calma aí. É o que eu disse. Sim. Agora, sobre essa questão da tensão de responsabilidade, eu também não disse. Ok. Tá bom? Eu disse agora. Então o senhor disse, mas aí... Para resguardar, para não ficar a ideia de como se eu estivesse dizendo... Então, é que o senhor disse que não faria depois o senhor trata o assunto, que essa é a técnica que o senhor chamou lá no começo de espantalho.
Então, eu vou dizer, se Não, o pastor, senhor é que o levanta senhor uma coisa que eu não falou que o falei, juízo não ataca faz essa coisa que eu sentido. não falei, como se eu tivesse dito. Pastor, o senhor disse que o juízo final não faria sentido. Então, na minha opinião... O senhor sabe quem levantou a essa minha questão que o opinião- senhor falou? Então, a minha opinião é que o juízo final, Uhum. por exemplo, Não faz sentido. Judas Uhum. tinha a opção? Não. Ok, Ele é o filho da perdição. ok, Ele cumpriu a escritura. ok. No juízo final, aliás, antes do juízo final, lá em Atos capítulo 1, o Matias foi escolhido no lugar de Judas. O Judas foi substituído por Matias por quê? Porque ele caiu ou porque ele morreu? Pelas duas coisas. Ele caiu e morreu. Não é por uma coisa só. Qual foi então? Porque ele caiu. Tá, pode Porque se fosse uma coisa porque leva a ele- outra. Né? Não, porque não leva. É que a Porque queda assim- levou à morte Não, também. não, né? não. Então ele tinha que ser substituído. Mas tudo Pastor, bem. foi o contrário. Tá, tudo bem. Então, é Isso. que assim, essa pergunta é importante. Tá, então vamos então, lá. vai em frente. Por que ela é importante? Porque no Atos capítulo 12 tem outro apóstolo que morre, que é o Tiago. Uhum. O Tiago é substituído, pastor? Não, claro que não. Então o Judas não foi substituído porque Porque ele ele caiu. morreu. Tá. Apenas porque ele caiu. Ok. Se ele caiu, então quer dizer que ele teve uma condição e perdeu. Uhum. Sim. Senão ele não precisava ser substituído. Sim, claro. E o calvinismo entende assim? Que o Judas Sim. perdeu? Sim, ele era um apóstolo e... Então o senhor, na última letrinha da tulipe, o senhor não você assina. tá falando sobre perder salvação. Mudou de Ele assunto agora. perdeu. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!